Samuel, 2 Samuel capítulo 22, 37 em diante. O que nós poderíamos escolher, não é? Qual seria a dúvida diante de uma batalha? Como o bispo Paulo Júnior disse aqui, né, gente? Batalha, a gente tem que acostumar com ela, né? Diante de uma batalha, quando a gente não vê como fazer, como resolver, o que nós poderíamos pedir a Deus? Deus, me dá a solução. Amém, glória a Deus. Deus quer dar a solução. Deus, me dá força. Amém, Deus dá força. Mas é aquela hora que a gente fala, eu nem sei o que eu preciso. Olha, dessa vez eu nem sei o que eu preciso. Eu sei que eu preciso de algo. E tem algo que, qualquer circunstância, nós precisamos. E o inimigo tenta até nos desviar. Mas nós precisamos do caminho. Do caminho. Porque nós não vamos voltar. Quem aqui não vai voltar, diz amém. Quem aqui não vai retroceder, diz glória a Deus. Fala, prossigo para o alvo. Meu alvo é Cristo. Eu vou alcançar o que Cristo tem para mim. Então, caminho é o que nós precisamos. E algo maravilhoso na palavra é que Deus não deixa faltar caminho. É impressionante. Aqui esse guerreiro, Davi, rei de Israel, um homem de Deus, lutava as suas guerras, acompanhava o reino, separava o seu tempo de orar, de adorar ao Senhor, de vir para a igreja como nós aqui hoje, né? Quantas coisas tentaram te impedir de estar aqui hoje? Quantas ameaças, aquelas que viram e aquelas que ninguém viu, mas você sabe aqui dentro, né? Tantas. E ele fazia isso. E este homem de Deus aqui relata, diante de várias batalhas, nós vimos acontecer isso. Verso 22, 37. Alargaste sobre os meus pés o caminho. O caminho tinha ficado estreito. Não tinha mais como ver. Parece que fechou. Mas o Senhor alargou diante dele o caminho. Preste atenção, olha, só não tinha, hein? Sobre meus passos o caminho. E os meus pés não vacilaram. Verso 38, persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-nos a tal ponto que eles não puderam levantar-se. Caíram sobre meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Eita, olha o que aconteceu com o servo de Deus que tinha visto o caminho se fechar, não ter mais por onde andar, não ter saída para aquela causa, não ter como trabalhar naquele projeto, não ter um tratamento adequado para aquele momento de enfermidade, não ter como lidar com a mente que estava confusa, e já estava seguindo uma voz que estava decretando uma certa falência, de não ter como lidar com uma situação familiar, que dentro de si dizia, mas não depende só de mim, se dependesse só de mim, eu faria isso, mas graças a Deus não depende só de você e nem de mim, porque Deus não nos criou para solucionar tudo sozinhos. Aquela situação, eu não tenho. Deus tem caminho. Deus tem caminho. Irmãos, nós às vezes não percebemos o quanto isso nos é essencial saber. Mas Deus tem caminho. Quando achamos que não tem uma forma, quando achamos que não temos como realizar, quando achamos sim que queremos, mas não temos, não sabemos, não temos uma visão, Deus tem caminho. Levanta sua mão e diz para mim e para o Senhor, porque quando a gente declara, isso vem para nós, nós cremos, por isso falamos. Você vai dizer para você mesmo, para o Senhor e para o mundo espiritual, diga, Deus tem caminho, Ele tem caminho até
na tempestade. Ele tem caminho diante de grandes exércitos inimigos. Deus tem caminho diante de qualquer circunstância. Amém. Amém. Porque se estamos aqui, é porque não queremos retroceder. Ninguém vai para Deus querendo recuar. Para Deus vão aqueles que querem prosseguir e alcançar o alvo. Porque o inimigo sim, insiste para que possamos retroceder. Mas Deus não. Deus não. E Ele disse, naquele lugar, onde lá na empresa, não tinha como resolver aquele problema, tão experiente que somos, tantas experiências que tivemos, mas chegou aquela circunstância que não tem ali naquela hora uma resposta. Deus não quer a resposta, Ele quer te dar o caminho, e no caminho você vai andar, você não vai vacilar, e você vai alcançar muito além da resposta. Por isso Ele disse, alargaste o meu caminho. Sabe como eu vejo assim, naturalmente isso? Quando nós estamos numa estrada, talvez à noite, né? Nós, eu e o bispo, pessoalmente, não costumamos viajar à noite. Nós tentamos, né? Só de dia. Mas à noite, em um lugar difícil de visualização. E de repente ali, as vias, né? Vão diminuindo. E de repente eram 4, passam para 3, 2, 1, não sei. Brasília tem mais vias. Aí vai ficar uma. E de repente você está em uma via que você não tem como seguir. E agora? E agora? Pois nessa hora, Deus tem caminho. Dá para visualizar? É preciso visualizar. Porque é Ele quem tem. E a Bíblia diz que alarga. Um relacionamento familiar que está difícil, circunstâncias que nós não conseguíamos antes conversar, saúde que nós não tínhamos a quem recorrer, Deus começa a dar possibilidades, indicar pessoas, situações que nós precisamos desenvolver nos lugares que Deus nos colocou, que é nas alturas, e nós nunca andamos ali, Deus começa a largar. Deus tem caminho, nós somos daqueles que andam no caminho de Deus, e Ele diz aqui, nesse caminho, persegui os inimigos e os derrotei. Hein, bispo, persegui? Eu quero é que eles vão embora, eu não quero nunca mais vê-los, mas eu quero dizer para você, que nós não queremos vê-los, mas eles não desistem. Se eles não desistem de querer nos derrotar, nós não desistimos de vencê-los. Amém? Amém? A perseguição, não pense que é porque nós queremos brigar, né? Você já viu a gente, algumas crianças, ou mesmo adolescentes, ou gente grande, né, gente? Eu vou falar só criança aqui. Que parece que está sempre querendo uma briguinha, né? Por brigar, a gente tem essa impressão, pois o inimigo não é impressão, ele quer derrotar você e a mim. Não é fechando os olhos e fazendo de conta que não os estamos vendo, que eles vão embora. Quando aqui, o livro de Samuel diz, eu persegui, não é porque a gente gosta de ficar brigando. Quem é que gosta de ficar brigando, gente? Quem é que gosta de ficar... Ninguém, mas nós somos guerreiros, e nós temos que guerrear aquilo que vale a pena, nós temos que ir atrás da perda que vale a pena, nós temos que ir atrás da restituição daquilo que vale a pena, nós temos que ir porque Deus prometeu, Ele vai fazer derrotar todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Nós não vamos ficar aqui esperando que um dia eles desistam, porque eles não vão desistir. Portanto, quando ele diz, eu persegui e os derrotei, e só voltei quando acabei com eles, porque o Senhor Deus é aquele que nos dá força, o Senhor Deus é aquele que alarga o caminho, o Senhor Deus é aquele que diz, eu te instruo no caminho que deve escolher. Olha,
não tem como não cansar da guerra. Nós cansamos. Mas, livro de Isaías, vamos abrir? Ele nos mostra, o Senhor Deus nos mostra. Livro de Isaías, capítulo 40, verso 29. Talvez você saiba de cor, né? 40, verso 29. Deus faz forte ao cansado e renova a força daquele que não tem nenhum vigor. Ai, bispo, será que Deus gosta de me ver sempre, nessa briga, nessa luta? Não. Deus quer te ver na vitória. Deus não quer te ver derrotado diante desses inimigos que se levantaram contra a sua família, para tirar a paz do seu relacionamento, para trazer frieza no relacionamento conjugal, para trazer tristeza que não se explica. Deus não quer ver você diante deles, esperando que eles vão embora, porque eles não vão. Então Deus está dizendo, mesmo que você esteja cansado, eu dou a força que você precisa. Mesmo que você ache que não tem nenhum vigor, eu renovo e eu multiplico sobre a sua vida, porque você vai voltar vencedor. Glória a Deus, aleluia. Por que será que nós tantas vezes imaginamos, e imaginamos mesmo, né? Que Deus pode até nos dar a força, mas nós precisaríamos mesmo de entender os detalhes do projeto. Nem sempre precisamos entender. Precisamos lembrar que Deus nos deu o caminho. E Ele não deixa de dar o próximo passo. Ele não deixa de mostrar o próximo passo. Ele não deixa de pegar na sua mão e dizer, você vai vir e eu não vou te abandonar. Porque Ele dá força, como Ele disse, para vencer aqueles que te dominavam. Para dominar aqueles que te dominavam. Para dominar aqueles que querem te dominar, aqueles que querem te fazer recuar. O Senhor tem prazer em te ver realizado. O Senhor não se alegra em te ver frustrado. Bom, mas eu sou muito jovem, não é? Não, mas eu estou muito madura, eu sou madura, eu não tenho tanta coisa para aprender, nem para conquistar, eu estou bem como eu estou. Não, mas eu já estou noutra fase. Já estou mais bem lá para frente. Não, para mim já está bom. Pois eu vou dizer para você. Deus tem muito mais do que você já alcançou até aqui. E se estamos aqui, é porque não acabou o projeto. É porque aquilo que Ele tem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ninguém pode ter visto ainda, porque Deus tem preparado e nós vamos alcançar. Então a força nós precisamos, e a Bíblia diz que Deus dá força ao seu povo, e nós estamos na casa dele, e hoje está jorrando força sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre o seu espírito. Como eu falei domingo passado, toda questão que nós possamos enfrentar, tem 3 enfrentamentos, 3. O homem é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Nós enfrentamos fisicamente, enfrentamos emocionalmente pensamentos da nossa alma e enfrentamos espiritualmente. Temos que estar fortalecidos nas 3. Amém? O que recebemos na igreja? A força espiritual. Sim, a força espiritual. Declaradamente nós viemos para buscar a Deus. Eu vi porque alguém insistiu. Querido, querida, tem milhões de desculpas cheias de glamour para dar e não vir. Você veio porque veio buscar a Deus. Então, o Espírito nós estamos fortalecendo. O Espírito tem como dar ordens para a nossa alma. Fortalecer a nossa alma. Davi falava, aquieta, Senhor, a minha alma. Aquieta, aquieta. Ele falava com a alma, aquieta a minha alma. Haverá livramento. Aquieta, ele tinha uma força no Espírito para isso. A nossa alma recebe a força do Espírito e ela nos ajuda fisicamente. Não ajuda? Ajuda, né? Tem dia que você fala, ai Deus, trabalha hoje, misericórdia. Aí você fala, aquieta minha alma. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O Senhor tem o seu livramento. Levanta, anda, caminha. E o seu corpo começa a reagir. Mas o seu corpo não tem como
agir pelo seu espírito, se você não tiver a direção do espírito. Porque a nossa carne luta contra nós. O que ela vai dizer para você? Não, vai não. Não é assim? Mas o seu espírito fortalece a sua alma. E nessa manhã, o seu Deus está te revestindo de força. Força, força. Levanta a sua mão. O meu Deus, nessa manhã, está me revestindo de força, força. Senhor Deus, estou na sua casa. O seu caminho está sendo alargado na minha frente, e eu recebo essa manhã a sua força para caminhar. Percebe a diferença? É diferente. Por isso que nós conseguimos algumas batalhas que não imaginávamos que conseguiríamos. Por isso nós olhamos para o nosso corpo e dizemos: meu Deus, como é que eu passei por essa, né? E o Senhor te diz: eu te dei força, eu abri o caminho, eu te mostrei o caminho, ali naquele dia, naquela hora, derramei sobre a tua vida. Nessa semana você vai entrar no mês de maio abençoado, bem sucedido, fortalecido, vai caminhar os 31 dias de maio na força do teu Senhor. Olha, talvez as batalhas maiores que nós enfrentamos aos nossos olhos, né, gente? Porque batalha maior só Deus sabe qual seria para nós. Aos nossos olhos, nós enfrentamos os dias que nós fisicamente estávamos mais fragilizados. Alguns momentos que passamos na vida, mas com o espírito totalmente poderoso e cheio e vencedor. E vencemos aquela batalha. E levantamos. Talvez pessoas na família que passaram por circunstâncias, tristezas profundas, transtornos. E você: meu Deus, como é que eu faço para ajudar? Às vezes a palavra não vem. E o silêncio tem muito poder. Tem muito poder. Tanto quanto as palavras. Existem palavras que curam e palavras que adoecem. Existem silêncios que curam e silêncios que adoecem. E nessa hora então nós perguntamos para Deus: Deus, mas a oração sempre cura, fortalece, levanta o abatido e resgata a força. Então naquela hora nós ficamos: meu Pai, aí nós trazemos o nome aqui para a igreja. E hoje muitos de nós oramos por pessoas aqui. Enquanto oramos, o Espírito trabalha, Ele age, porque Ele paira em todos os lugares. E aí então nós percebemos que algumas pessoas são curadas e nós recebemos uma cura, apesar de fazermos todos os tratamentos que devemos fazer, que precisamos fazer. Nós recebemos uma cura em momentos que nem imaginávamos. E ali se levanta e anda, porque o Senhor fortaleceu. O Senhor fortaleceu o espírito daquela pessoa. Aí nós entendemos a resistência para não vir na igreja, não é? Quem não enfrentou barreiras para vir hoje aqui? Enfrentou nada, bispo. Foi tudo. Levantei, tudo correndo. Porque o que ele está dizendo aqui? Persegui até derrotar a todos. Se tem alguma herança na sua família de vida emocional derrotada, se essa herança veio, chegou até você, e você agora está com medo dela, não está vendo um caminho, o Senhor está largando o caminho na sua frente e diz: persiga esse inimigo, você vai derrotá-lo. Não só na sua vida, mas toda a sua casa vai receber a sua vitória. É
por isso que às vezes, irmãos, nós sentimos tantas coisas e ai de nós esperarmos os nossos sentimentos. Não espere dos seus sentimentos, espere da palavra. Os seus sentimentos como os meus, eles vacilam todos os dias. Pela manhã podemos até estar entusiasmados, à tarde desanimados, na hora do almoço de outra forma. Durante o dia, eu costumo dizer, sentimentos nos levam do céu ao inferno às vezes, mas espere naquilo que o Senhor te disse. Eu te cingi de força, eu te levantei, eu estou declarando para a tua vida, você vai derrotar todos os seus inimigos. E então ele continua dizendo a nós, vamos lá, o mesmo, segundo Samuel, mas agora vamos voltar para o mesmo capítulo, verso 31. O caminho de Deus é perfeito, segundo Samuel 22, 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Vamos ler juntos, 32? Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão é o... Deus é a minha... Ele deu a meus pés a ligeireza das costas, Ele me firmou nas minhas alturas. Vamos ler? Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também deste o escudo de teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. O caminho que Deus abre, Ele mostra como caminhar. O caminho que Deus abre, Ele dá força para prosseguir. O caminho que Deus abre, Ele dá a força para caminhar até vencer. Ai, Deus me deu força para sobreviver. Pois está desperdiçando força, porque Deus te deu força para vencer. Tem força sobrando. Tem força sobrando. Deus dá força para o combate, para derrotar os inimigos. Olha, bispa, mas isso apareceu de novo na minha casa. Eu achei que já tinha passado. Olha, eu tive um sinal, pois o sinal é para que você persiga esse inimigo e vença. Eu estou percebendo que tem uma situação que não está boa na minha casa. Ah, não, é impressão. Não é não. Deus está te dando discernimento e força para perseguir até vencer. A força que Deus dá não é para você ficar em pé maravilhoso e maravilhosa. A força que Deus dá é para prosseguir e vencer os seus inimigos. Eles querem zombar de você, mas eles não vão zombar de você. Você vai vencê-los. Então o que a palavra está dizendo aqui, Ele me deu força, Ele dá força, Ele deu agilidade. Tem lugares que nós precisamos de agilidade. Ah, mas eu sou tão devagar nisso. Eu estou numa fase da minha vida profissional que eu precisaria de mais agilidade para algumas circunstâncias. Ah, mas eu acho que eu não tive uma formação para isso. Ah, mas eu acho que o meu temperamento, ele não dá para isso. Ah, irmãos, nós temos tantas explicações, que misericórdia. Pergunta para o seu irmão, você tem muita explicação, irmão, para não fazer alguma coisa? E aquela explicação bonita, poética, você tem, não tem? Nossa, olha só. Ah, mas... tipo assim, não, ai não, mas não dá. A Bíblia diz que Deus dá agilidade. Agilidade. Deus põe a equipe certa. Deus põe a igreja certa, para que você possa ouvir, receber e caminhar. Eu sempre oro com as pessoas. Olha, você trabalha com equipe, não é? Então ore para que o Senhor te mostre quem deve ficar e quem não deve. Porque tem pessoas que ficam tão tristes quando alguém que trabalha com eles sai e depois descobre que devia ter saído mesmo. Não é? Está lá na empresa, aquela pessoa não está ajudando, você está lá e ela não está te ajudando, Deus te dá sabedoria. Se um dia ela quiser fazer isso, mas não pode fazer com você. Aí você diz, não, eu que não tenho agilidade. Deus te dá a equipe certa. Deus te dá a igreja certa.
Deus te dá o momento certo, Deus te mostra da maneira dele, é a maneira que eu posso entender e que você pode entender. Não queira que outro entenda da sua maneira, Deus vai mostrar da maneira dele, para que ele possa entender, seu filho vai entender, seu cônjuge vai entender, porque Deus tem a maneira certa, e ele dá o caminho, e ele dá para que você possa vencer. Aleluia. Então diga comigo, Deus tem um caminho, Deus mostra o caminho, Deus alarga o caminho, Deus fortalece os passos, Deus dá agilidade para os passos, Deus sustenta nas alturas, e quando não há vigor, nenhum vigor, Ele me faz forte. Aleluia. Olha, às vezes nós recebemos tanto potencial de força. Um culto, irmãos, você não pode não perceber, a gente sai turbinada aqui. Mas a gente não pode desperdiçar a força. Entendeu? Segunda-feira você vai ter todos os seus desafios. Domingo a pessoa foi lá, mas meu desafio... Sim, mas você vai sair daqui fortalecido para vencer cada um dos seus desafios. Mas aqui ninguém me mandou mensagem até agora, eu estou vendo aqui de olho, não saiu aquela resposta daquele empreendimento até agora, pois Deus está te alargando os passos, o seu caminho, e quando precisar ver, os seus pés estão fortes, fortalecidos, como ele diz, não vão vacilar. Já teve medo de vacilar? Não precisa responder, né? Não é? Ai, se eu chegar diante disso, Senhor, eu acho que vai me dar frio na barriga, Senhor, me ajude. E pior, Senhor, eu estou tão madura, eu nem posso parecer. Não precisa parecer mesmo, não, irmão. E olha, eu vou te falar uma coisa, às vezes os nossos desafios, nós estamos tão aqui dentro, né, mais firmes em fazer, que ninguém nem viu, só nós que vimos. Como é que nós estamos? Quem já percebeu isso diz, é verdade. Então, porque nós estamos recebendo a força que vem de Deus, e não estamos dependendo daquilo que estamos sentindo, estamos dependendo de uma promessa, e a palavra que Ele nos deu foi essa. Ele sim é que me deu uma palavra que é provada, Ele sim que disse a mim, vá, você vai vencer todos os seus inimigos. E por último, quando nós caminhamos e somos fortalecidos nos passos, e o inimigo quer dizer para nós, viu como você é poderoso? Porque você percebeu que o diabo ele tenta te roubar. Quando ele vê que você venceu, ele tenta roubar a glória que você dá a Deus. Por quê? Porque se ele conseguir, você vai perder a força e vai de novo tentar na sua força e ele vai vencer. Mas se você der glória a Deus, meu irmão, minha irmã, se você der glória a Deus, Abraão conquistou Isaac ou conquistou nação? O nome de Abraão está em nação, famílias, descendência dele, não é assim? Jacó, Israel, não foi só Isaac, foi Deus falou, Abraão, sai para fora. Eu tenho uma palavra para você, não tem? Então veja se você consegue contar as estrelas. Se você conseguir, Abraão, assim é a sua descendência. O ponto alto, na hora da vitória. E Deus é bom em dar vitória. Ele não põe aqui, Ele põe aqui. Você é muito bom para buscar a Deus, ou então não estaria aqui, mas tudo o que fazemos, e Ele nos dá, a glória é dEle.